Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente de Foz do Iguaçu, iniciando os Diálogos Tenepsológicos. Diálogos Tenepsológicos é um evento interassistencial global, mensal e gratuito, promovido pela ICTeneps, Associação Internacional de Tenepsologia, desde sua sede em Foz do Iguaçu, no Paraná, para o mundo físico e extrafísico. Para assisti-lo ao vivo ou posteriormente, basta você acessar o Facebook da ICTeneps de qualquer lugar do planeta. Nesse evento, as consciências intermissivistas interessadas podem ser trazidas por seus amparadores, suas amparadoras ou pelas equipes extrafísicos de amparadores, para conectarem-se ao holopensene interassistencial dos tenepecistas participantes, aprenderem como a assistência através da TENEPS acontece e se beneficiarem desse conhecimento. Consciências amparadoras podem convidar seus amigos e amigas com esse mesmo interesse para participarem presencialmente ou à distância e também aprenderem com isso. Informações. Essa atividade é realizada sempre no último sábado de cada mês, das 15 às 17 horas, com a finalidade de trazer informações sobre a teoria e a prática da tarefa energética pessoal, TENEPS, e responder às perguntas dos participantes. Se alguém está participando pela primeira vez desse evento e possui conhecimentos mínimos sobre conscienciologia e TENEPS, pedimos que se pronuncie na hora, através de mensagem, ao ouvir eventuais palavras ou frases não escutadas antes, que são neologismo da conscienciologia, a ciência da consciência, para que possamos esclarecer seu significado e contexto. Falamos anteriormente, hoje, a recém, 4 palavras que podem ser desconhecidas de quem esteja nos escutando. Consciência, intermissivista e holopensene. Vamos explicá-las e, a partir daqui, estaremos prontos para esclarecer suas dúvidas semânticas ou neologísticas. Consciência é a consciência intrafísica, a pessoa, o ser humano intrafísico. Consciência é a consciência extrafísica, o ser humano que já dessomou e se encontra na outra dimensão. Intermissivista é a consciência que já fez um curso intermissivo ou está na outra dimensão fazendo atualmente um curso intermissivo. Nós vamos falar depois a respeito de curso intermissivo. E holopensene. Holopensene é o pensamento, o sentimento, a energia, o pensene de todos os presentes que fazem com que se transforme esse pensene individual de cada um somado no holopensene aqui da assistência, no holopensene aqui desta sala. Tenepsologia é a especialidade da conscienciologia dedicada ao estudo da teoria e da prática da tarefa energética pessoal, visando o aprimoramento do tenepecismo, a qualificação dos tenepecistas e a divulgação dos benefícios que a TENEPS promove para assistentes e assistidos. Ótimas energias a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas e sintam-se acolhidos e acolhidas pelas energias fraternas da ICTeneps. Alguns dados sobre a ICTeneps. O website é www.icteneps.org, o e-mail é teneps@icteneps.org.br. Se alguém quiser fazer um pedido de TENEPS para si ou para seus amigos, seus conhecidos, tem que entrar no link do site, onde diz pedidos de TENEPS e encaminhar. Se alguém quiser fazer algum contato através do telefone, o celular vivo e o WhatsApp é 45 99131 2855. Para vocês anotarem aí, próximos eventos que a ICTeneps estará, vamos dizer assim, promovendo ou apoiando.
Qualificação tenepsista, dias 26 e 27 de agosto, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com uma palestra gratuita no dia anterior, dia 25. Diálogos tenepsológicos, esse que nós estamos dando hoje, o próximo será dia 26 de agosto, em Foz do Iguaçu, com transmissão ao vivo igual a esse. Teremos também a Internacional Pentadiálogos, dia 1º de setembro, ministrado todo ele em inglês, com a parceria com a AISIC. No dia 11, 12, 13 e 14 de dezembro, estaremos dando o curso pré-fórum Tenepsologia, Teoria e Prática da Teneps. E logo em seguida, nos dias 15, 16 e 17, acontecerá o Fórum da Teneps, com apoio da ICTeneps, aqui em Foz do Iguaçu também. Então, dito isso, a gente vai, ao invés de esperar vocês fazerem alguma pergunta, fazemos algumas perguntinhas rápidas para vocês aí. Por que será que a gente só pensa num determinado assunto quando alguém faz uma pergunta sobre aquele assunto? Então, naquela ocasião ali, a pessoa está fazendo aquela pergunta e diz, puxa, mas isso não tinha me ocorrido ainda. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Então, para incentivar a nossa reflexão, os colegas que fazem perguntas durante o diálogo tenepsológicos são nossos amparadores. Perguntas ao vivo aqui na sala ou perguntas através online, né? Através do Face. E para incentivar a interação, né? Nós amparamos os colegas quando também fazemos perguntas durante o diálogo tenepsológico. É isso aí, para a gente pensar, né? Agora, eu gostaria de saber o que vocês querem saber a respeito da TENEP, a questão TENEP, teoria e prática da tarefa energética pessoal. Quantos tem online aí? Aqui nós temos 11 pessoas. 11 pessoas. 11 pessoas conectadas. Então, estejam à vontade para perguntar. Enquanto vocês não perguntam, eu vou aqui falando. Então, a nossa proposta é nos colocarmos à disposição de vocês, à disposição do planeta, porque temos tido já bastante contato com pessoas interessadas de várias cidades do mundo, e essas pessoas têm participado do diálogo, fazendo perguntas, questionamentos, e dentro do possível a gente tem que procurar responder e esclarecer. A finalidade é esta, a finalidade é a gente querer informar a vocês tudo aquilo que sabemos a respeito da tarefa energética pessoal. Desde aquela pessoa que está querendo começar a TENEP e ainda não sabe muita coisa, a essa pessoa a gente sempre sugere que adquira o manual da TENEP, pode comprar isso na Epígrafe, pode comprar através da internet, pela Epígrafe, pode imprimir isso aí também, está disponível para download, pode imprimir o manual e começar a ler o manual e depois interagir com a gente, interagir com o diálogo tenepsológico pedindo algumas informações. Os cursos que nós damos aqui, a Conscienciologia como um todo, a CCCI como um todo, disponibiliza uma quantidade muito grande de cursos que tratam de assuntos relativos à assistência e alguns deles, muitos deles especificamente sobre TENEP. É o caso da ICTeNEP. Nós aqui trabalhamos com a assistência, com as informações sobre a assistência, mas com o esclarecimento mais focado também na TENEP. Então, para explicar as coisas, né? Tem alguém aí com alguma pergunta? A professora pode perguntar. Tem uns dois que podem perguntar. Então, Se quiser perguntar. Sim. Eu vou fazer uma pergunta. O que pode estar acontecendo quando uma pessoa fazendo TENEPS, um dia lá da TENEPS, ela, depois de 20 minutos a meia hora, geralmente meia hora, ela começa a bocejar muito e laguejar.
Aí fica assim alguns minutos, talvez assim 5 minutos, depois passa, ela vai até o final do tempo, 50 minutos ou 1 hora, dependendo, né, do dia, e não tem mais bocejo. A questão aí é a seguinte: os bocejos, eles são nada mais, nada menos do que uma tradução da ectoplasmia que a gente está direcionando para o campo, né? Então, o geneticista, ele trabalha muito com energias, porque ele precisa, o amparador precisa das nossas energias para que a assistência seja feita. Às vezes, numa situação, são trazidas muitas consciências durante aqueles 50, às vezes 60 minutos, em que a gente está praticando a TENEPS lá. Durante esse tempo, existem intervalos em que uma consciência que já foi atendida é encaminhada e apresenta-se outra consciência. A gente está sempre disponibilizando as energias. Porém, em alguns casos é preciso haver um aumento de energias. Então, nesses casos aí, os amparadores auxiliam para que haja essa disponibilização maior de energias. Passado aqueles atendimentos mais necessitados de uma energia mais forte, suaviza o negócio, volta ao atendimento, vamos dizer assim, um pouco menos forte, e a pessoa continua fazendo o seu atendimento. Mas por que sempre meia hora? Não, sempre meia hora, por quê? Por exemplo, o amparador conhece a gente melhor do que a gente se conhece. De repente, ele chega à conclusão, num caso específico como o teu, que seria melhor que a partir de meia hora fossem trazidas essas consciências que precisam mais necessidade. Então, vamos fazer assim uma analogia entre o automóvel, né, que vai fazer uma corrida, né? Antes de começar a Fórmula 1 lá, eles esquentam o automóvel. A gente escuta aquele negócio, está esquentando a máquina, né? Quer dizer, às vezes os primeiros 30 minutos, dependendo, cada caso é um caso, a gente está fazendo uma suposição, mas é uma coisa que pode ser, com certeza, acontecer. Então, está preparada a máquina, então agora vamos utilizar ela. Tem lógico, isso não é assim todos os dias, entendeu? Mas eu já observei, porque eu já tenho 18 anos de TENEPS. Não, mas eu já observei que tem semana que vai quase a semana toda. Tem outros que um dia ou dois. A questão verdadeira é que na TENEPS tudo pode. A gente está constantemente sendo concitado a contribuir, às vezes de uma forma mais suave, outras vezes de uma forma mais forte, outras vezes de uma forma mais constante, outras vezes, por exemplo, a gente é tirado fora do corpo, a gente adormece e pensa que dormiu e não está acontecendo nada. A gente foi simplesmente tirado fora do corpo, convidado pelo nosso amigo amparador a sair fora do corpo, e ou a gente tem lá, faz lá uma assistência e relembra essa assistência com toda a tranquilidade, o conjunto completo, ou às vezes a gente está tirado fora do corpo e não vê nada porque a gente não necessitava ou não podia ver tudo aquilo que estava acontecendo. Era uma assistência mais grosseira, mais forte, mais assustadora sobre o aspecto que a gente teria que ver, então ele não deixa ver. É isso aí. Tem uma pergunta lá para Ricardo? Temos. O senhor Tiago Betuni, ele pergunta: professor, a variação da intensidade e da qualidade da semipossessão, ou seja, em determinado dia a semipossessão acontece muito forte e em outro dia a semipossessão acontece muito fraca. Isso pode ser indicativo de quê? Pois é. Olá, Tiago. Boa tarde. Como vai? Tiago, é o seguinte, é mais ou menos a mesma coisa com relação à pergunta anterior. Veja bem o seguinte, a semipossessão fica um pouco mais forte quando aquelas consciências que estão sendo trazidas ali precisam de um vínculo maior para aquela assistência ser feita. Então, às vezes, a semipossessão fica mais poderosa, a gente se sente assim como se estivesse, não é o fato, estou dando só uma ideia, como se fosse que ficássemos manietados, presos. E
tomou conta totalmente da coisa. Então, o amparador. Então, o aspecto é o seguinte, relaxemos e aproveitemos a oportunidade que a gente tem de contribuir para aquele tipo de assistência. Entende? Aquilo ali, por exemplo, é uma coisa que naquele momento é uma semi-possessão mais forte, porque havia a necessidade de um amparador saber disso, e nós não sabíamos, por isso estamos perguntando. E no momento seguinte, logo em seguida, a coisa fica mais amena e fica um trabalho um pouco menos, vamos dizer, compactado, um pouco menos forte com relação à assistência que está sendo feita. É só isso. Mas tudo pode ser, tudo pode acontecer e a gente tem que procurar entender. Muitas vezes a gente pode fazer pesquisa, a gente pode, por exemplo, uma das coisas que se pode fazer muito, Tiago, ligar a internet no professor Waldo, sabe? Nas tertúlias do professor Waldo. As tertúlias do professor Waldo, principalmente as tertúlias relativas a TENEPS, elas trazem muita informação. Então é preciso, a gente tem aquela facilidade, a gente vê, a gente acessa a informação, a gente pode, por exemplo, voltar atrás, recomeçar de novo naquele ponto em que a gente tinha está com interesse maior, ou a gente não compreendeu. A gente pode, veja uma outra sugestão aí, nós podemos individualmente, qualquer um de nós, podemos entrar em contato com o CAEC numa hora que tu vem aqui, ou numa hora que qualquer um de nós queira, a gente pode ligar para o CAEC e nós podemos nos associar, ficarmos amigos da enciclopédia. Nós sendo amigos da enciclopédia, nós estamos colaborando para que o CAEC aufira um pouco de receita para, vamos dizer assim, ajudar no funcionamento geral do CAEC. Tudo aqui funciona em função das contribuições que os amigos da enciclopédia fazem para o CAEC. Então, isso pode fazer um pagamento aí em 12 vezes, de um valor determinado que o CAEC informa lá. E o que acontece? A gente pode ter acesso a muitas informações a respeito disso que a gente não sabe, entende? A gente pode, por exemplo, procurar lá por tema, eu solicito lá TENEPS, e aí vai aparecer lá as informações todas a respeito dos diversos livros da Conscienciologia, tudo aquilo que fala sobre TENEPS. A gente pode associar, tem 41 livros disponíveis para a gente poder acessar. Agora, isso precisa que a pessoa seja amigo da enciclopédia para poder auferir essas condições, ou a gente pode, quando vier ao CAEC e for lá no Holociclo e na Holoteca, pode também lá acessar gratuitamente, não precisa ser amigo da enciclopédia. Aí é amigo do Holociclo ou amigo da Holoteca, pode estar naquele momento, mas vai embora, não pode mais. O Tiago aqui continua, né? Eu perguntei para ele se estava ok, ele pergunta, ele faz uma colocação e uma pergunta. Quero apenas pontuar que essa variação, às vezes, dura uma semana ou mais. Ou seja, em uma semana a TENEPS fica mais forte, em outra semana a TENEPS fica mais fraca, além da variação do trabalho. Isso pode ser indicativo de variação da Consciex, que está conosco na TENEPS? Com certeza, Tiago. Veja bem o seguinte, a gente vai viver milhares de vidas após essa vida atual. Nós já vivemos milhares de vidas anteriores a essa vida atual. Veja o seguinte, num determinado momento lá, a gente fez uma safadeza lá contra os nossos amigos lá e massacramos aí uma grande quantidade de gente. Essa é aquela turma nossa que é trazida e para a qual nós devemos uma continha meia grande. Depois tem algumas outras coisas no passado mais recente, que a gente já estava um pouquinho menos bicho, e que a gente massacrou de uma forma mais suave. Foi massacre, mas foi um massacre mais suave. Essas aí são aquelas em que a tua questão aparece com mais suavidade. Mas é por isso que eu falo para vocês, cada caso é um caso e tudo é possível dentro da TENEPS. E o que a gente considera, depois que a gente tem um certo conhecimento, é que quando aquela semana está uma semana danadinha mesmo, como tu está falando, forte,
é porque nós estamos acertando as coisas com aquela turma com a qual a gente prejudicou mais. Aí ele fala aqui que a variação da Consex, ele faz uma correção, eu acredito que é isso. Ele pergunta assim, não, eu digo variação do amparador. O amparador, Tiago, é sempre o mesmo amparador da tua TENEPS. Agora, o que pode variar é a companhia dos amparadores dos assistidos. Muitos amparadores, a maioria dos amparadores dos assistidos, se é que eles têm amparadores, eles vêm junto, mas eles se colocam numa posição distante, eles ficam ali olhando calminhos, né? Não são eles que estão fazendo o trabalho. Quem está fazendo o trabalho é o amparador da TENEPS. Agora, quando concitados, quando solicitados, eles contribuem. Então, o que pode acontecer é tu perceber, às vezes, a gente perceber, o tenepsista perceber, uma quantidade maior de amparadores, 2, 3, 4 amparadores. Porque quando as consciências são trazidas, quando a consciência é trazida pelo nosso amparador, o amparador dela, se ela tem amparador, vem junto. Quando o amparador nosso está conosco e o assistido é trazido por uma equipe de amparadores, porque ele ainda não tem amparador, pode aparecer um volume maior de amparadores naquele momento ali, dentro daquela circunstância ali. Isso seria, por exemplo, a equipe que trouxe aquele ou aquela turma, às vezes é uma turma. Na dinâmica da TENEPS acontece frequentemente isso. De equipes de amparadores trazerem uma chusma, uma quantidade, uma turma de amparadores, de amparandos, né, de assistidos, para serem trabalhados ali, para receberem a informação, ou receberem, vamos dizer assim, a energia do amparador, a energia do tenepsista, ou até, na maioria das vezes, após aquela assistência, serem esclarecidos, receberem atalhos, receberem a informação, o esclarecimento. Porque quando o assistido é trazido e ele é colocado na nossa psicosfera, ele sente um choque. Quando ele sente aquele choque, que ele percebe que ali onde ele está conosco, perante o estado dele, o nosso estado é um oásis para ele, ele se sente muito bem, porque o diferencial é muito grande, ele tem um choque. Quando ele tem um choque, nesse exato momento do choque, o amparador entra e começa a esclarecer. Você está vendo aí, isso aí pode ser muito melhor. Você pode ter uma situação melhor, uma energia melhor, se sentir muito melhor. Você precisa disso, aquilo, aquilo outro. E uma pessoa, ou o amparador, faz o esclarecimento. Diga, Ricardo, por favor. Tem uma pergunta aqui da professora Isilda, que ela fez há meia hora atrás. Você poderia aprofundar a atuação do ectoplasma durante a TENEPS? Olha, Isilda, a questão do ectoplasma durante a TENEPS é o seguinte: quanto mais ectoplasma quanto mais ectoplasma é distribuído durante a TENEPS, melhor acontece a assistência. Então, o ectoplasma, o tenepsista ectoplasma, ele tem uma vantagem, ele oferece uma vantagem com relação à assistência. De uma forma geral, todos nós temos a condição da ectoplasmia, porque ectoplasmia é energia. Então, só que alguns de nós são ectoplastas mesmo. Então, esses ectoplastas mesmo, eles têm um caminhão de energia. E esses ectoplastas presentes na sua TENEPS, ou presentes na dinâmica da TENEPS, quando acontece a dinâmica da TENEPS, eles contribuem de forma muito significativa para que a assistência seja feita. Eu não sei se tu tem algum tipo de colocação, Isilda, porque tu és professora também. Se tu queres fazer alguma colocação, algum adendo, alguma coisa, sinta-se à vontade para colocar. Tem outras perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta da senhora Carmelita.
Ela pergunta sobre o vídeo de 8 horas do professor Valdo, que está no YouTube, que ela assistiu uma parte do curso do Valdo Vieira, de 8 horas, se não me engano, na internet. É no YouTube mesmo, que tá, porque eu já assisti esse vídeo. Mas um tempo que ele não está mais no ar. Como posso ter acesso a esse curso novamente? Olha, eu sugiro que tu telefone para o CAEC 2102-1499 para se informar a respeito disso. Mas a Nilza Gladys, que está aqui presente, talvez possa responder a tua pergunta. Só escuta só, por favor. Esse curso ele teve um tempo lá no YouTube e depois ele foi retirado exatamente porque o tertuliário pretende fazer um curso a respeito do próprio curso. Então, ele foi indevidamente lançado no YouTube. Como é curso do professor Valdo, eu não posso ficar lá. Das tertúlias sim, mas o curso foi retirado por isso. E vai ser feito esse curso que depois podem comprar online e tal. Mas ainda está em estudo isso. Não foi ainda publicado. Então foi retirado do ar. Foi retirado. Ok. De qualquer forma, se quiser uma informação adicional oficial, é só ligar para esse telefone que eu falei aí. 2102-1499. Esse é com tertuliário. Me deixa falar para o CAEC encaminha, tá? Liga lá e pergunta. Tem outra pergunta aqui do William Carvalho. O pré-tenepsista teria algum amparador? Depende do pré-tenepsista. Veja bem o seguinte aí, o pré-tenepsista a gente entende como aquela pessoa que é tenepsada, que está querendo fazer a tenep. Se essa pessoa tem um perfil assistencial, se essa pessoa, fora da questão da tenep, ela ajuda as outras pessoas, etc. e tal, ela pode sim já ter um pré-amparador, porque ela é uma pré-tenepsista. Agora veja bem o seguinte, o que a gente responde quando a pessoa pergunta se ela tem ou não tem um amparador? Porque não precisa ser tenepsista para ter amparador, gente. Veja bem, não precisa. A pessoa, então, o que a gente responde? Ajude os outros que o amparador aparece. Onde é que está o meu amparador? Como é que eu faço para encontrar um amparador, para ter um amparador? É fácil, é só começar a ajudar os outros. Agora, a gente ajuda os outros fazendo a tarefa do esclarecimento, a TARES, mas a gente ajuda os outros também fazendo a TACOM, a tarefa da consolação. Se a pessoa já está ajudando os outros na forma de doar roupa, fazer comida, conversar, doar qualquer coisa lá, e ela está se predispondo a começar a fazer a TENEPS, que é a tarefa do esclarecimento, muito acima da tarefa da consolação, ela já tem condições de, daqui a pouco mais, receber uma palavra, e ela vai perceber isso. Tem outras perguntas que saíram aqui, professor Amaro, que eu não consegui enxergar ainda, então eu já avisei as pessoas que eu estou tentando ver o que aconteceu, para ver o que aconteceu. As perguntas do Maurício, ele já fez as perguntas, e da Jéssica. Eu peço para eles, se eles puderem mandar novamente a pergunta, que eu vou tentar ver se aparece aqui. Pode, sim. Não, quero fazer uma pergunta complementar a essa do pré-tenepsista. O pré-tenepsista, a gente sabe que tem um nível de ajuste, de local adequado, de organização adequada. Qual que seria o nível, vamos dizer assim, aceitável para se começar? Bom, para se começar a TENEPS, a primeira coisa que a pessoa teria que ter é a predisposição para começar a TENEPS. Ter lido o livro da TENEPS, o manual da TENEPS, pelo menos 2 vezes. Ter participado de cursos que possibilitem fazer essa pergunta que tu está fazendo aí. Existem muitos cursos que responderiam a essa pergunta. Ler os livros, Manual da TENEPS, já falei 2 vezes, o livro TENEPS e o livro Teáticas da TENEPS. São 3 livros que trazem muita informação. Fazer os cursos da IC TENEPS. Isso é uma coisa. Agora, a coisa prática, digamos que a pessoa já atendeu a essas necessidades, ela precisa ter um quarto disponível para fazer a sua TENEPS. Esse quarto pode ser um quarto especial só para TENEPS,
mas não há exigência nenhuma com relação a isso, ela vai fazer no quarto dela, desde que ela faça no quarto dela, sozinha, sem o companheiro, se ela tem um companheiro ou uma companheira, sem nenhum bichinho, sem nenhum tipo de instrumento lá dentro, rádio, televisão, etc. e tal. Se tiver e não tiver outra condição, porque a televisão, o único lugar bom de ficar a televisão é no quarto, ela tem o hábito de ver televisão, deitada, etc. e tal, ela deveria, quando for fazer a TENEPS, desligar, desplugar o aparelho da eletricidade. Isso já ajudaria muito. A gente sabe de casos aí, a Valquíria mesmo, pessoal lá, que ligou, estava desligado, né? Mas estava plugado lá, de repente ligou. A energia ligou. Né? O ideal é não ter nada eletrônico. Não tem nada eletrônico. Isso é bem bom, isso é bem bom. Mas, digamos assim, ó, é melhor, a gente fala aí de TENEPS, e fala de TENEPS de meia força. De vez em quando tem essa questão. É melhor ter uma TENEPS de meia força, quando a pessoa não tem uma dupla, quer dizer, ela não tem um homem com ela, ou não tem uma mulher com ela, segundo a mulher, é melhor fazer uma TENEPS de meia força do que não fazer nenhuma TENEPS. Então, se não há nenhuma condição da pessoa ficar com o quarto totalmente de qualquer tipo eletrônico, ela que desligue da parede e vá fazer. Se a pessoa, por exemplo, veja bem, a gente não pode radicalizar, gente. O que nós precisamos é fazer assistência, isso é que importa. Então, quer dizer, se a pessoa, por exemplo, não tem condições de ter um ar-condicionado no seu quarto, que seria o ideal, a deixar lá os graus Celsius, qualquer coisa, ela pode ter um ventilador. Procure dentro do possível um ventilador que não faça barulho, e não seja aqueles muito barulhentos. Ela põe uma situação de média força ali, e ela vai fazer o TENEPS normal. Então, é mais ou menos isso. Entende? Os 6 primeiros meses tem que ter bastante cuidado, é preciso, dentro do possível, que haja um amparador em terra, quer dizer, uma pessoa que está ali cuidando, para que nos primeiros 6 meses não haja muita interferência, muito incômodo. Às vezes a pessoa tem um gatinho em casa, o gatinho é muito apegado ao tenepsista, e quando o tenepsista entra para dentro do quarto, o gatinho vai lá arranhar a porta do quarto, isso vai prejudicar. Então teria que ter, por exemplo, um local onde guardasse o gatinho, ou alguém que fosse lá dizer, gatinho, vem para cá, fica aqui no meu colo, vai lá incomodar a sua dona lá, porque ela não está ocupada. É mais ou menos isso, entende? Mas constam lá, na Aparecida, consta no manual, todos esses detalhezinhos, entende? O importante da história mesmo é a gente querer fazer a TENEPS. E claro, não pode ser criança, não pode fazer TENEPS, não é claro. Pessoa que tem ainda muitas conturbações, muitas dificuldades, muitas coisas ainda complicadas, a vida dela está complicada, está uma balbúrdia, essa pessoa ela pode esperar um bocadinho mais para começar a sua TENEPS, procurar regularizar melhor a sua situação, a sua vida, para depois começar a TENEPS. Existem outros casos também da pessoa que tem, aqui da Conscienciologia, mas não necessariamente da Conscienciologia. Uma pessoa, por exemplo, que formou-se recentemente e ela é, por exemplo, médica, ou ela é, por exemplo, advogada, ou seja, lá qual é a formação que ela tem. E ela, então, vai começar a exercer a sua profissão. Quando ela começa a exercer aquela profissão, se ela está com vontade de fazer TENEPS, ela não deveria começar as duas coisas ao mesmo tempo. Ela deveria começar, então, primeiro a sua questão de advogado, a sua questão médica, e depois começar a TENEPS. Mas não é um caso fechado. Cada caso é um caso. A gente conhece pessoas que começaram a fazer TENEPS e começaram a sua formação, a exercer a sua formação, tanto fora da Conscienciologia, como quando professor de Conscienciologia. E as coisas corriam, funcionaram. Então é uma questão só de a gente analisar, refletir e tal, é por aí. O Flávio não está podendo interagir um pouquinho aí, Flávio, no sentido de que tu esteja recebendo alguma pergunta aí pelo Skype? Nós temos 2 perguntas que eu não consegui ler. Tem uma outra pergunta do William. As perguntas do William estão caindo. Do Maurício Roberto e de outra, da Jéssica, não consegui, não chegou aqui as perguntas.
Mas o William Carvalho pergunta aqui, quem tem hábito de fazer o culto no lar, teria problema em rezar a TENEPS? Sim, teria sim. A questão é a seguinte, William. A gente tem, a questão é assim, tem o hábito de fazer o culto no lar, tá? Mas o culto no lar, como é que é? O culto, é preciso, eu vou imaginar uma situação aqui e depois, se tu achar que é conveniente, tu explica a tua parte. Eu imagino uma coisa assim, existe uma família que costuma fazer o culto no lar. Existe nesta família uma pessoa que está interessada nas questões da conscienciologia e está querendo começar a fazer TENEPS. O que essa pessoa tem que cuidar, se for o caso, ou se for alguma coisa semelhante, é ela não procurar criar um atrito com a sua família, que faz lá o culto no lar. Diga lá, Ricardo. Tem outra pergunta aqui, do Paulo Cabral Júnior. Posso fazer a TENEPS mentalmente? Mentalmente não é o caso, Paulo. A questão, desculpe, mas eu não respondi totalmente a pergunta do William. William, pode ir perguntando. Mas deixa o William interagir com o que eu disse para ele, ele entra de novo, tá, William? E esclarece um pouquinho mais o que é essa questão do culto no lar e qual é a tua situação, qual é o personagem que tu é nessa questão. Tu é pai, tu é filho, tu é mãe, tu faz o culto também, quer fazer as duas coisas junto, tu quer mudar de uma coisa para outra, explica um pouquinho melhor, tá? Qual foi a pergunta do Paulo? Paulo Cabral Júnior. Mental, né? Posso fazer a TENEPS mentalmente? Olha, Paulo, é o seguinte, mentalmente é assim, ó, a TENEPS é uma coisa que a gente tem que fazer de corpo presente. Quer dizer, é preciso que se construa uma situação em que a pessoa tem, como eu estava falando agora mesmo, respondendo para a Aparecida aqui na nossa sala, precisa que ela construa uma possibilidade de ter um quarto disponível, ou o quarto disponível seja especialmente para a TENEPS, ou o mesmo quarto dela, ou enfim, um outro quarto que seja um quarto de hóspedes, que seja um quarto de hóspedes limpo, em que ela, limpo eu quero dizer assim, não tenha lá livros e babulaques e coisas guardadas lá que não tinha onde botado lá e tal. Quer dizer, tem que ser alguma coisa clean para fazer essa TENEPS. Então, é preciso construir uma coisa física, porque o mental, quem faz, é o amparador. O amparador é que contribui com essa parte mental, quer dizer, com essa parte do pensamento, sentimento e energia. A parte do pensamento é com ele, e não conosco, entende? O que acontece conosco, às vezes, que não é uma coisa muito boa, é o devaneio. O devaneio é uma coisa de pensamento, e essa coisa de pensamento atrapalha. A questão é a seguinte, Paulo, nós somos mini peças de um maxi-mecanismo. Eu não sei qual é o teu conhecimento a respeito da conscienciologia, mas se tu tem algum, tu sabe que nós somos mini peças de um maxi-mecanismo. E que nós somos, como o professor Valdo fala, paus mandados. Nós contribuímos com a nossa energia de bicho e com a nossa predisposição de fazermos assistência às demais consciências. Principalmente fazemos assistência àquelas consciências para as quais nós estamos devendo, entre aspas, né? Porque nós as prejudicamos no passado. Essas são as primeiras consciências que vêm. Por isso, intrafisicamente, nós viemos dentro de uma família, e essa família, por exemplo, a família do William lá, que falou a questão do culto, essa família tem uma organização, ela se organiza dentro de um sistema, e esse sistema é escolhido pela família para organizar a sua vida e organizar a criação dos filhos, etc. E tal. Nós viemos nessa família porque esses componentes dessa família são os componentes para os quais nós devemos mais e eles também nos devem mais. Então, nós precisamos fazer esse acerto. A reciclagem não é nada mais, nada menos, a reciclagem individual de cada um, tanto a Recim quanto a Resex, tanto a reciclagem existencial
quanto a reciclagem intraconsciencial, elas têm tudo a ver com este relacionamento e essa convivência que nós temos com a família nuclear, aquela família que a gente faz parte dela inicialmente. Então, é por aí, não tem, mental não dá para fazer. Entende? O que a gente pode é terceirizar a favor dos outros. Isso é outra questão. Que aconteça o melhor para todos. Tu está vendo alguma coisa ali, tu está vendo que vai acontecer uma situação desagradável pela qual tu não tem condições de resolver, não tem como tu interagir a favor ou contra, então tu tem que pensar que aconteça o melhor para todos. Lembrar do teu amparador, lembrar que eventualmente se os caras têm os amparadores dos envolvidos e desejar que aconteça o melhor para todos. Apenas isso. Tá, tem outra pergunta aqui da Jéssica. Jéssica Gomes, ela pergunta: estou tendo muitos bocejos com lacrimejamento na TENEPS e depois me dá sono. O que pode ser isso? Bem-vindo ao clube, Jéssica. É isso aí mesmo. É o que eu respondi a recém, faz 15 minutos atrás ali. A questão é, lacrimejamento, bocejo, isso aí é exteriorização de ectoplasma. Ectoplasma que é condição sine qua non para que as assistências sejam feitas. Ectoplasma é energia, bocejo é energia, lacrimejamento é energia, no momento em que tu estás ali fazendo uma TENEPS. A questão, por exemplo, o lacrimejamento e o bocejo podem ser, dentro da tua TENEPS, num determinado momento dela, às vezes no começo, às vezes no meio, às vezes mais no fim, um preparo, um condicionamento para que tu possa ser adormecida pelo amparador e tirada fora do corpo para fazer assistência. Se isso for alguma coisa condizente com o teu estágio evolutivo, com o teu nível evolutivo, tu pode sair com ele e participar e relembrar tudo o que aconteceu. E, dependendo, tu simplesmente vai ser retirada fora do corpo com as tuas energias, e essas energias lá fora, junto com o discernimento do amparador, vão ser utilizadas para fazer uma assistência. E aí tu adormece e não lembra nada quando tu volta. A questão é a seguinte, TENEPS, na TENEPS tudo acontece, e o que a gente tem que analisar, refletir depois que ela termina eu estou me sentindo bem, ficou tudo legal, está tudo bonitinho, não tem ressaca, então viva a TENEPS, está ótimo. E às vezes, completando aí, às vezes o tenepsista não lembra porque o amparador está querendo preservá-lo. Para que ele não fique, porque às vezes, como você disse, é uma assistência que pode chocar o tenepsista, ele ficar com aquilo depois na cabeça, entendeu? E atrapalha. Escutou pela vez que a colega disse? É exatamente isso mesmo. Quer dizer, a gente não tem condições de escutar. A pessoa é assim, as pessoas, todas as pessoas são assim, cada uma dentro do seu nível e dentro da sua necessidade. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma pessoa. A pessoa não pode ver sangue. Vou dar um outro exemplo. A pessoa não pode ver vômito. Então, a mamãe é a mamãe mais querida do mundo. Tem 4 filhos, adora as crianças, faz qualquer coisa pelas crianças. Porém, se a criança vomitou, ela sai com o canto e vai vomitar também. Ela não consegue chegar lá para socorrer a criança. Então, o que acontece? Criança relembra, faz lembrar, dupla. Uma criança não existe sem um homem e uma mulher. Aquele homem daquele momento lá é o homem que tem que limpar o vômito. É assim que acontece a assistência. Quer dizer, quando a criança vomitou, o homem vai lá, limpou, assistiu a criança e assistiu a sua dupla. Então, é assim que funciona. O sangue é a mesma coisa. A pessoa não pode ver sangue. Então, tem um desastre lá, tem uma acidente. Ela passa batido por isso. Aí, ela, com o correr do tempo, ela fica pensando assim, mas eu precisava ajudar. Aí ela chega na TENEPS. Quando ela chega na TENEPS, ela começa a fazer um treinamento, começa a receber pedidos, começa a escutar informações a respeito de como é que ocorre a TENEPS, assim, assado, lê um livro, faz um curso, etc. A partir de um determinado momento, ela diz, não, mas só tem aquele acidente, eu vou lá.
Aí ela vai lá olhar o acidente e o amparador, que é muito amigo dela e que é o companheiro evolutivo dela, que tem o mesmo tipo de, vamos dizer, informação que ela tem, uma diferença que ele tem ainda o paracérebro funcionando, e a gente não tem, a gente só tem o cérebro físico. Ele culpa e só vê lá o acidente, a pessoa esbuchalhada lá no chão, mas bateu com a cabeça, bateu com o braço, não tem sangue. Aí ela diz, opa, eu posso. A outra vez ela vai lá, na terceira ou na quarta vez, porque ela tem a predisposição de fazer assistência, quando ela foi lá perto do acidente, é óbvio, começa a esterilização, então o amparador chegou, vamos ajudar, ele sai aquela a energia ao natural. Ela, na terceira ou quarta vez, aparece um sanguinho. Depois aparece uma estribuchação. E aí ela fica mais ou menos compatível com o negócio, vai acostumando, e vamos lá, o sangue faz parte. Adquire imunidade. Chama-se nitridação. Pronto. Tem uma pergunta do Paulo, que era a continuidade daquelas. Então, ele pergunta assim, então a dedicar força mental não tem muito efeito? Assim? Não, tem efeito sim, Paulo. Força mental no sentido de pensar bem dos outros. Veja bem, ó, vem na tua mente uma pessoa que tu quer muito, que tu não vê há muito tempo. Essa pessoa que tu não vê há muito tempo veio na tua tela mental por quê? Qual é o motivo? Tu não precisa ser tenepsista. Se tu tens tu reflete bem sobre a questão, e se tu tem aquela vontade de ajudar, tu vai pensar assim, ó, o que aconteceu legal para todos. Eu exteriorizo energias para aquela pessoa. Não tem problema nenhum. Isso é uma coisa mental, não é? Tu não vai chegar lá na esquina e dizer, eu agora vou começar a exteriorizar energia com meu amigo, que eu não vi há muito tempo, etc. Não é isso. Tu vai refletir, tu vai pensar, nada é por acaso, por que essa pessoa, o rosto dessa pessoa veio na minha tela mental, eu vou pensar a favor dela e vou exteriorizar as melhores energias para ela. Às vezes, meu companheiro, aquela pessoa acabou de dessomar. E eu tenho experiência a respeito disso. A pessoa acabou de dessomar. E depois eu verifiquei, fui atrás, verifiquei, e realmente a pessoa, questão de 20 minutos, 30 minutos antes, tinha dessomado. Então é uma questão que na TENEPS tudo pode, entende? Na TENEPS tudo pode. O Tiago ele faz uma pergunta aqui, o Tiago Betoni, né? Ele já fez algumas perguntas anteriores, o Tiago. Aí ele pergunta, professor Amaro, as sensações como dores nos dentes, na nuca, nos rins, na barriga, nas náuseas, etc., são sempre as sensações que estamos assimilando da consciência que está sendo assistida no momento? Depende. A gente não precisa se ver ali a questão física do negócio. A pessoa às vezes pode estar mesmo com dor de dente. Ela não sabia. Ela não era o problema, ela nem sabia que tinha um problema. Aí, na hora da TENEPS, ela começa a sentir alguma coisa desse tipo, que pode ser o dente, pode ser o fígado, pode ser o rim, pode ser o coração, pode ser qualquer coisa, e isso pode ser uma assistência que ela está recebendo do seu amparador. O seu amparador está botando uma minhoquinha na cabeça dela para ela ver, quem sabe, fazendo um check-up geral, ver como é que ela está, etc. E tal. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração sempre. Agora, se não for isso, é óbvio que a gente está sentindo aquilo que aquela consciência que foi trazida está sentindo. Então a gente sente mesmo, a gente assimila, e sempre quando ela é trazida na psicosfera da gente, a gente sente realmente a dor que ela está sentindo. Tem duas perguntas aqui. Uma é do William Carvalho, que ele já fez duas perguntas, uma para o comentário, e tem da ID também, que já chegou aqui para mim. Primeiro eu vou ler do William. Eu vou ler do William, que chegou primeiro. Certa vez... na verdade, ele mandou duas já, eu estou conseguindo ver uma delas aqui, eu vou mandar a segunda, que eu estou conseguindo ver aqui. Certa vez, em uma dinâmica, senti meu fronto chakra esticar e, apesar do frio intenso, eu suava com muito calor. Outra vez, mexendo a energia debaixo do chuveiro, ele explodiu e eu saí correndo. Seria isso ectoplasma?
isso não é ectoplasma, Tiago, isso aí é efeito físico, viu? Efeito físico, a gente pode causar alguns efeitos físicos, sim. Entende? Então a gente tem, por exemplo, isso aí, às vezes, é uma energia um pouco meia, vamos dizer, não bem organizada, uma energia um pouquinho meio desorganizada. Por isso que a gente fala que é muito bom a gente trabalhar muito com as energias. Trabalhar com as energias não significa só fazer estado vibracional, significa fazer a mobilização básica das energias, exteriorizar energias, absorver energias, trabalhar, vamos dizer assim, fazer procurar lembrar uma situação de uma beira de praia, às 6 horas da manhã, o sol nascendo lá, o mar indo e vindo, a areia bem limpinha, porque ainda não foi descobrida, porque a turma não veio para a beira da praia, e a gente está lá caminhando, e a gente se sentiu muito bem naquela ocasião. Então, aquilo a gente tem que procurar guardar para rememorar. Aquilo é uma coisa boa, aquilo é uma coisa que ameniza, vamos dizer, as contradições, as condições ruins que aparecem para a gente. Então, tem que ver isso aí, tem que sopesar, tem que medir, tem que ver. Eu vou pedir para a Aide só um pouquinho de paciência, que eu já vou fazer a pergunta dela, mas é que o William fez uma pergunta é o William que falava sobre que você perguntou do culto no lar. Sim. Aí ele falou aqui, a pergunta dele, venho do Espiritismo, que o culto no lar é do Espírito que reúne a família e discute geralmente o Evangelho. Venho do Espiritismo, já há alguns anos faço o culto no lar, porém os assuntos são bem debatidos, visando conduta moral e evolução. Estou há algum tempo estudando a Conscienciologia. Já participei do SIC, que é um curso, né, oferecido pelo IPC, e Dinâmicas, porém essa dúvida quanto ao culto no lar, com relação à família, é bem aberta com relação a novas ideias. Então ele foi mais uma colocação, né? A questão aí maior é a seguinte, existe o culto no lar que vocês estão fazendo. Isso aí é uma questão de pesquisa. O Espiritismo, ele tem alguma semelhança com a Conscienciologia, mas não muita. Então, a questão é a seguinte, no culto tem o aspecto religioso, que na Conscienciologia não tem. Eu diria para ti que tu procurasse, dentro do possível, estudar um pouco mais a questão da Conscienciologia e procurar dentro do... Escuta, eu não estou te impondo isso, nem tampouco querendo que tu faça isso ou aquilo. Essa é uma questão que tu tem que decidir tu. Eu estou apenas te sugerindo que tu arrefeça um bocadinho mais a questão do Espiritismo e comece a interagir um pouquinho mais com as questões da Conscienciologia. Veja bem, eu não tenho absolutamente nada contra o Espiritismo, a Conscienciologia também não tem nada a ver contra o Espiritismo, a ICTNet não tem nada contra o Espiritismo. A questão é somente o seguinte, o Espiritismo é a escola primária e a Conscienciologia já é praticamente um mestrado, já é uma coisa muito mais avançada. Então, se tu conseguisse, dentro do possível, convidar a tua família para procurar analisar e estudar algumas coisas da Conscienciologia que o Espiritismo não contempla, seria muito interessante. Porque aí, por exemplo, seria uma novidade perante tu e a tua família, e seria uma forma de vocês melhorarem um bocadinho a coisa. A gente tem aí um exemplo bem claro, né? E bem definitivo. O exemplo do professor Valdo, né? O professor Valdo estava no Espiritismo, estava muito bom para ele precisava fazer aquilo, ele deve ter sido completista da questão do Espiritismo, ele fez o que ele pôde até onde ele pôde, depois ele não conseguiu fazer mais, porque entrou numa contradição muito séria lá, que o professor achava que a coisa devia ser mais para o lado da ciência, e o Espiritismo achava que devia ser mais para o lado da religiosidade. Então, analisa religiosidade, analisa ciência e reflete. Talvez seja uma forma de tu fazer de uma assistência muito boa a ti mesmo e à tua família. É motivo. Bom, o William aqui agradeceu
a resposta aqui. A ideia, ela pergunta, normalmente acordo no horário da TENEPS mesmo quando o alarme não toca. Ontem não ouvi o alarme e não acordei. 2 perguntas. Posso fazer em outro horário que não seja dentro das 3 horas? Por que será que isso aconteceu? Que é a questão de não ter acordado. Então... Sim. A questão é a ideia, né? Isso. A ideia do negócio é o seguinte, ó. A escolha do horário da TENEPS é dentro da janela de 3 horas. O relógio tem 24 horas e tem 8 janelas. Se tu fizer uma cruz e um X, é o sinal de mais, sinal de adição, e um X, multiplicação, tu vai ter as 8 horas lá. Essas 8 horas não precisam ser 8 às 11, 9 às 12, não, pode ser 6h30 às 9h30. Isso é a tua escolha. Agora, dentro do possível, tu tens que fazer a TENEPS no horário que tu escolheu dentro dessas 3 horas. O ideal é que tu escolha 3 horas e faça no meio dessas 3 horas. Digamos assim, que tu vai fazer das 9 ao meio-dia, então 9 às 10, 10 às 11 e 11 às 12. Então tu faça às 11, né? Tu faça no meio, né? 9 às 12, são 3 horas. Então, 9, 10h30 seria, vamos dizer, se tu escolhesse 10h30, seria interessante que tu fizesse assim, porque tu teria 1h30 para frente e 1h30 para trás, para atender uma necessidade muito especial tua e não sair da janela de 3 horas. Agora, fora do horário das 3 horas, só se tu resolveres mudar o horário. Mas aí mudar o horário de uma forma definitiva. E aí, quando tu vai fazer essa mudança de horário, tu deveria refletir bastante para ver mesmo se essa segunda escolha, não daria o mesmo problema que te deu a primeira. Porque se tu precisa trocar de horário, é porque não ficou adequado aquele primeiro horário escolhido. Então, pensa bem nisso aí, né? Agora, fora desse horário, não é bom fazer TENEPS. Os amparadores, eles são muito organizados, há uma quantidade muito grande de serviço a ser feito, existe muita consegue para ser assistida, com sim também, com sim projetada também, e eles precisam contar com a gente naquele horário. O médico, por exemplo, aqui intrafísico, a gente pode criticar ele da forma que quiser. Que ele não quer trabalhar na sexta-feira, que ele só trabalha segunda, terça e quarta, que ele só trabalha de manhã, tudo bem. Mas ele exerce rigorosamente dentro do horário estipulado. Aquele horário está disponível. Só um pouquinho, deixa eu ver que a Lisa está perguntando. Eu fiquei pensando assim, que ela disse que dormiu. Mas o dormir não significa que ela não tenha feito a TENEPS. Eu acho que é bom a gente pensar, né? Que de repente, conforme o senhor falou, as pessoas eu não falei exatamente por causa disso, porque eu já tinha falado antes. O dormir, ele só vamos dizer, preocupante para o tenepsista se começa todos os dias a dormir durante uma quantidade enorme de meses. Aí tem alguma coisa errada. Aí ela acordou. Pois é, isso. Eu tenho bastante pergunta aqui. Tá, eu vou começar a fazer as perguntas. Tem da Jéssica, que na verdade a Jéssica já tentou mandar 2 vezes, não chegou. Agora chegou. Não chegou ainda. Mas tem uma pergunta aqui do Maurício Roberto. Ele pergunta, em questão dos mobiliários no recinto da TENEPS, precisamos ter esse ambiente desprovido de qualquer objeto além de nossa cama? Não precisa assim. Como vai, Maurício? Tudo bem? Não precisa ser assim, Maurício. É preciso que seja clean, entende? Clean, que eu quero dizer, é a palavra diz mesmo, é limpo, é branco, é claro. Então, aquela quantidade de móveis, assim, que está um em cima do outro ali, não tinha lugar para guardar naquele quartinho, 3 ou 4 móveis que não tem mais utilidade, mas talvez tenham daqui a mais um tempo, quando a gente fizer uma reforminha na casa. Esse não é o local ideal para fazer a TENEPS. A TENEPS, ela deve ter, por exemplo, uma cama. O seu quarto de dormir normal de qualquer pessoa. Vai ter um guarda-roupas, vai ter uma cama, vai ter uma mesinha de cabeceira, pode ter uma cadeira, uma poltrona, né? E mais uma coisa ou outra aí, pronto. Eu também gostaria de falar aqui
que a pessoa pode fazer um corte só para tenentes. A maioria tem isso também, né? E o relógio pode ter, aquele relógio Com relação à pessoa que falou do relógio, aí, eu ia falar isso também, vamos fazer uma complementação. Isso, e o Paulo também pergunta sobre isso. A questão do relógio é a seguinte, ó, o relógio ideal, que não é ideal, porque o melhor é não ter relógio, mas se precisa ter um relógio, tem que ter um relógio digital, e não faça barulho. Esse relógio que está aqui em cima de mim, por exemplo, ó, se nós ficarmos todos aqui em silêncio, ele fica fazendo bem pequenininho, mas ele faz. Então, se nós estamos aqui nessa sala e vamos na hora da prática, ele vai atrapalhar um pouquinho, porque a pessoa vai escutar um tic-tac. Então, o relógio ideal seria isso. Agora, o que vai acontecer com o correr do tempo, para quem perguntou sobre o relógio, ou para quem está preocupado com a questão do relógio, o que vai acontecer é que, na maioria dos casos, a pessoa vai acordar um bocadinho antes do relógio despertar. E aí ela vai chegar à conclusão que nem precisa mais de relógio. E aí, o dia que ela dorme demais, ela vai dormir demais porque o amparador tinha alguma coisa a mais para fazer e ela, como ele sabia que estava tudo legal, ela não tinha nenhum outro compromisso sério, ela podia ficar mais 20, 30 minutos, ela ficou mais 20, 30 minutos. Mas a questão é um horário fixo, são 50 minutos, põe o relógio para marcar os 50 minutos e espere com certeza, confiante, que daqui a algum tempo não vai ter mais necessidade do relógio. A gente acorda, porque aí é o nosso relógio biológico que funciona. Mas a gente acorda tranquilinho. Tem outras perguntas aqui. O Maurício agradece essa pergunta, a Ilha também já agradeceu. Enquanto eu não consegui ver aqui a pergunta da Jéssica, o Paulo pergunta se ele está acordando às 3 horas da madrugada. Isso pode ser um sinal? Mas o Maurício ainda não faz TENEPS? O Maurício não. Esse não foi a pergunta do Maurício, foi do Paulo. O Maurício fez a pergunta sobre imobiliário, agradeceu, que respondeu agora. E aí o Paulo está perguntando, o Paulo já fez algumas outras perguntas. Acordando às 3 horas. 3 horas da madrugada. É tenepsista, Paulo? Pois é, tem que esperar. Tem que ver isso, né? Se é tenepsista, tem que ver como é que é a coisa. Porque assim, 3 horas da manhã seria o horário ideal para fazer tenepes. Porque às 3 horas da manhã, até o cachorro do vizinho está dormindo. Não tem barulho nessa hora. Então, ele ainda não é. Ainda não é tenepsista. Então, pode ser sim um sinal. Tu pode ficar atento para ver. Tu pode experimentar pelo seguinte, Paulo, tu pode experimentar assim. Se isso é uma coisa constante, experimenta. Na hora que vier esse sinal, na hora que tu acordar, tu já tem que ver se tu já leu o manual da TENEPS. Se tu não leu, procura ler o manual da TENEPS 1 ou 2 vezes. Nós estamos à disposição todos os últimos sábados de cada mês para fazer perguntas. Tu pode fazer, eventualmente, rolar lá as perguntas e trazer no próximo diálogo, mas o que tu pode fazer? Se tu já tem condições de algum conhecimento a respeito, tu pode, por exemplo, naquele horário de 3 horas, se é que tu acordou naquele horário, dizer assim, amparador, estou aqui à disposição, estou pronto. Aí tu deita de decúbito dorsal, procura ficar alerta, atento, e disponibiliza as tuas energias. E vê o que acontece. Se por uma eventualidade acontecer de tu teres exteriorizado energia, tu receber um comando, não foi tu. Porque é assim, a gente não começa nada. A gente se predispõe. E aí vem a situação. Se é, por exemplo, para mexer os braços, vem um insight para mexer os braços, se é para exteriorizar pelo ponto chave, vem, etc. Conforme o resultado desse negócio aí, tu fica atento e espera um segundo sinal. Se vier um segundo sinal, experimenta trabalhar com as energias fora daquele horário. Fica acordado mais um pouco, deixa um livro de cabeceira aí, de preferência da Conscienciologia, ou outro livro do teu interesse, e lê até as 4 horas da manhã. E a partir das 4 horas, tu deita, deitado mais tarde. Tu assume aquela posição
de exteriorizar de energia, exteriorização de energia, quebra de recurso profissional e fala para o amparador. Estou aqui disponibilizado. Pronto. Se tu fizer isso 3 vezes, em horários diferentes, que tu seja consultado, acordado naquele horário de 3 horas, tu fizer às 3, o outro tu fizer às 4 e o outro tu fizer às 5, e nas 3 acontecerem tu estás exteriorizando energia e te sentir bem depois que termina esse trabalho fazendo energia, meu amigo, seja bem-vindo ao grupo dos televisistas. A gente vai escolher um horário e vai fazer televisão. Tá bom? Bom, tenho várias coisas aqui para falar. A Jéssica fez uma pergunta, mas antes de falar da pergunta da Jéssica, só comentar que o Paulo falou que ainda não fazia TENEP, que fez aquela pergunta às 3 horas, mas tem uma vontade grande de iniciar TENEP. Então estuda, Paulo, estuda o máximo que tu pode, com a melhor das intenções, estuda o que é. Por que tu está estudando e por que tu está querendo fazer TENEP? Tu está querendo fazer TENEP é para ajudar as outras pessoas. Esteja claro para ti que a primeira pessoa a ser ajudada é tu mesmo. E as próximas pessoas a serem ajudadas, antes de quaisquer outras, são aquelas pessoas com as quais tu tinha alterações e para as quais tu vieste aqui para ajudar, para assistir, para reorganizar essa coisa aí, para fazer aquela reciclagem, aquela, vamos dizer, como é que chama aí? A recomposição, né? Recompor com aquelas pessoas. Tá, tem uma pergunta aqui que o Flávio está ajudando com as perguntas e pegou a pergunta da Jéssica. Algumas perguntas caem no meu computador e como eu estou tendo essa dificuldade, eu liguei aqui no meu celular e está caindo no meu celular. Mas então, a assistência é feita de todos os jeitos, todo mundo ajuda. Então eu estou com os 2 equipamentos aqui, então eu estou até avisando ao vivo, se alguém tem alguma pergunta, que eu estou conseguindo pegar as perguntas. A Jéssica faz uma pergunta bem interessante. A Jéssica Gomes, vamos lá que ela fez essa pergunta há bastante tempo. Fiquei por 2 dias com uma consciência, e ela só... Não, desculpe, eu vou fazer a pergunta de novo. Ela fala assim, fiquei por 2 dias com uma consciência. Ela só foi encaminhada na 3ª sessão da TENEPS. É normal escagens prolongadas? No caso, ela fala de consciência. Poderia comentar sobre a semipossessão com consciências enfermas na TENEPS? Quais fenômenos ocorrem e como se dá? Então, ela faz 2 perguntas. Tá. A primeira pergunta é sobre a escagem prolongada. A escagem prolongada pode ocorrer sim, dependendo do tipo de assistência a ser feita, pode sim. O amparador, por exemplo, essa escagem, ela pode ser feita durante qualquer horário, durante o dia. O amparador tem ali aquela consciência, com aquela dificuldade, com aquela necessidade, e se o tenepsista já tem condições, ele isca, ele é ajudado a iscar e o amparador diz para o assistido, olha, fica junto dessa consciência aí, desse tenepsista aí, para tu ver como é que tu te sente e principalmente para tu ver como é que ele faz, como é que é o dia a dia dele. Então vocês veem que a responsabilidade da gente é muito grande, né? A responsabilidade dele nossa é danada, né? Nós estamos desnudados para os amparadores. Eles sabem tudo a nosso respeito. Não só os amparadores, todo mundo aí, né? Essa física está vendo a gente. Então, a responsabilidade da gente de se comportar de forma digna, de forma decente, de forma cosmoética, é muito importante. Aí, o que acontece, Jéssica, né? O que acontece, Jéssica? Acontece que a pessoa, por exemplo, ela vai ficar com aquela consciência 2, 3 dias, e a consciência vai usufruir da psicosfera dela e vai aprender com ela as coisas que o tenepsista está fazendo, a favor dos outros e contra os outros. Quer dizer, o bom que ele está fazendo e o ruim que às vezes a gente faz. Então, esse aprendizado, esse filme que essa consciência assiste, quando ela está conosco, quando nós a iscamos, esse filme é comentado depois pelo amparador para ela. É comentado pelo nosso amparador e geralmente pelo amparador dela.
Então fica ali aquele comentário, aquela análise, aquela reflexão a respeito daquilo. Você viu, ó, isso aqui que ele viu, isso que ele fez, ó, isso aqui é uma coisa muito boa, isso aqui está legal. Agora viu aquilo ali, uma falha dele ali não funcionou direito, mas ele está um cartazinho nas costas lá, né? Dizendo, ó, estou em evolução, estou evoluindo. Então, vamos lá. O William tem duas perguntas aqui. Como o tenepsista jejuno pode saber se está com guia cego ou com amparador de função? Olha, o amparador de função, ele é um amparador, não é o mesmo amparador da TENEPS. E o guia cego é um amparador da TENEPS não muito qualificado. Quando a pessoa detecta que tem um guia cego, esse guia cego pode ser assistido. O assediador também pode ser assistido. Qualquer pessoa dessas aí, qualquer consciência dessa, pode ser assistida. Como é que a gente percebe, por exemplo, se é um amparador ou se é um guia cego? O amparador, ele nunca diz para nós, ele nunca traz um insight para nós, alguma coisa que a gente perceba como uma informação que a gente está recebendo do extrafísico. Ele nunca é peremptório, ele nunca diz assim, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Isso ele não diz. Ele sempre dá um leque para a gente de três coisas. Veja bem, ó, nessa situação você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e você pode fazer aquilo outro. As três possibilidades que ele oferece para a gente, ele não faz comentários sobre elas. Ele não diz assim, faça isso, porque isso vai ser bom para blá. Não faça isso, porque isso aqui... Não, ele dá as três opções. E a pessoa tem que ter discernimento, lucidez, refletir sobre o assunto e escolher o que ela vai fazer. Agora, o guia cego, não. O guia cego, geralmente, é uma pessoa que era amiga nossa, pode ser a nossa vovó, pode ser o nosso pai, pode ser um irmão muito querido nosso que já dessumou, e essas três pessoas todas são dessumadas, é óbvio, tanto o pai quanto o irmão, quanto o sogro, a sogra, sei lá quem for. Ele encosta na gente e ele está querendo ajudar a gente, não importa se o auxílio que ele está dando para nós vai prejudicar alguém. Ele não tem discernimento para perceber isso. Ele só quer ajudar, ele só quer ver o teu bem, quer que tu fique feliz, que tu fique satisfeito, que aconteça o melhor para ti. Mas não é assim. A gente tem que pensar que aconteça o melhor para todos. Todas as nossas atitudes, dentro da tenepsologia, e dentro da conscienciologia, e dentro da projeciologia, têm que ser pautadas para que aconteça o melhor para todos. Então, aí é fácil da gente perceber como a gente está interagindo com esse parceiro, que não é aquele parceiro que tem um discernimento, no caso, nosso amparador, a gente percebe claramente que aquele outro parceiro que está querendo nos ajudar ali não tem discernimento suficiente, está fazendo alguma coisa que é um pouco meio despropositada, porque ajuda a gente, mas não leva em consideração que o outro está sendo prejudicado. O que tem mais aí, Flávio? A Jéssica, ela fez aquela pergunta e ela pediu para comentar sobre, é uma pergunta até bem interessante que ela fez um pouco, que ela, assim, se ela poderia comentar sobre a semipossessão com consciências enfermas na TENEPS. E quais os principais, né, que não colocou principais, mas os principais fenômenos que ocorrem e como se dá. A semipossessão com uma consciência enferma, ela pode acontecer se o amparador está de acordo com isso e permite que isso aconteça. Quer dizer, o amparador trouxe, ou uma equipe de amparadores trouxe essa consciência enferma para ser atendida. Quando essa consciência enferma chega na TENEPS da gente, vai haver uma
uma certa apreensão, vamos dizer assim, da parte dela com relação ao que vai acontecer. E nós temos que ter tranquilidade para entendermos que ela está sendo para ser assistida. Então, vai acontecer ali uma série vamos dizer, de percepções da nossa parte, da parte do tenepsista, com relação àquela pessoa, aquela consciência que está doente. Ela tem um câncer, ela já dessomou, ou ela não dessomou ainda, é uma consciente que foi trazida, ou é uma consciência que morreu com um câncer, morreu com algum outro problema. Ela tem toda aquela dificuldade e traz todo aquele emaranhado de dificuldades que ela sofreu se já é dessomada, ou está sofrendo se ainda está viva aqui no intrafísico. E ela precisa de melhorar isso, de compreender isso. Entende? Então, o que acontece? A nossa energia, a nossa psicosfera vai permitir que ela seja assistida, que ela se sinta melhor naquele momento, ao invés de se sentir mal, porque ela está com dificuldade, o amparador vai aproveitar aquele momento para explicar para ela, olha, assim, essa questão aí é uma questão que tem que trabalhar de uma forma melhor, se ela está dessomada, ou então é uma questão que tu tem que pesquisar mais, talvez o amparador possa dar um insight para ela, pode indicar alguma coisa que possa acontecer, que ela possa buscar e que possa melhorar aquela situação dela. Tem uma pergunta aqui do Sebastião Aparecido de Paula. Sim. Aí depois tem outra do William Esse também. é nosso parente longínquo, Aparecido, da Aparecida e de Paula mesmo. Então vamos lá. Eu tenho um quarto exclusivo para TENEPS. Ele fica ao lado do meu escritório. Ele não tem janela. Peraí, caiu mais uma pergunta aqui, me perdi. Vamos de novo. Desculpa aí, Sebastião, vamos lá. Ele fala que tem um quarto exclusivo para TENEPS. Ele fica ao lado do escritório. Não tem janela, não tem lugar para entrar nenhum tipo de vento. E muitas vezes sinto uma leve brisa soprando o meu rosto. Seria algum sinal? Sim, é sinal. O amparador está ali, assoprando ali para tu perceber o fenômeno, para tu ver o que está acontecendo, a assistência e tal. Eu só sugeriria que dentro do possível tu fizesses algum buraco, alguma coisa para poder entrar um pouquinho de ar, entende? Tem aí esses aparelhos aí que a gente põe na parede aí que usa na cozinha, pode usar lá nesse quarto um negócio desse, porque o quarto da TENEPS tem que ser fechado, a chave pelo lado de dentro, e nesse caso talvez não fique muito confortável. Eu não sei se tem ar-condicionado, mas mesmo ar-condicionado, ele precisaria de uma ventilação mínima aí. Considera esse aspecto aí se é possível. Pode ajudar mais, pode melhorar. Mas é óbvio que o que está acontecendo aí é assistência. Esses são fenômenos, são coisinhas que acontecem para a gente se dar conta que a gente é parapsíquico. Olha só um bocadinho que a Nilza está querendo fazer uma observação aqui. Essa aí é uma coisa que sempre acontece com a TENEPS, né? Essa questão da aragem que a gente sente, e tem muito reflexo com a ectoplasmia. Então a pessoa está trabalhando ali, traz essa coisa aqui, não tem nenhum vento. E aí você sente aquela aragem que está assim no rosto, parece uma telha de areia, uma coisa assim, e isso tem um sinal. Não, a gente não está falando aqui como definitivo, a pessoa tem que pesquisar e ver realmente se mas é uma dos sinais que poderia ser. Tem muitos livros sobre ectoplasmia, que não são livros da conscienciologia, mas são livros muito bons. Além desses livros, é óbvio, entra em ectoplasmia, pode pedir aí na internet ectolab, ectoplasmia, conscienciologia, já vai aparecer uma porção de coisas aí. A questão é assim, começa, como a professora Nilza está falando ali, pela aragenzinha. Depois da aragenzinha, a pessoa vai trabalhando, a aragenzinha é só para demonstrar que a pessoa é parapsíquica, sim. Ela tem condições.
Então ela começa a desenvolver o seu parapsiquismo e daqui a pouquinho mais ela está enxergando a tal teinha de aranha que a Nilza falou. E depois ela começa a ter a possibilidade de enxergar que pelos orifícios dela, os ouvidos, da boca, dos dois, do nariz e outros orifícios que nós temos no corpo, são 8, começa a sair também umas fumacinhas e parece uns cordãozinhos fluídicos aí, brancos, etc. e tal, e às vezes uma sala fica tomada, toda ela esbranquiçada com aquela massa, aquela coisa que é pura ectoplasmia. Essa é uma questão muito importante para que a assistência seja feita. Quem vem de outras linhas, William Carvalho está perguntando, ele perguntou algumas coisas para nós. Quem vem de outras linhas religiosas pode ter rebarbas, ou melhor, pode sofrer assédio por romper com esse grupo? A gente sempre sofre assédio quando a gente rompe com um grupo. A questão é a seguinte, ó. Nós estivemos junto com um determinado grupo durante muito tempo. Quando nós estávamos com esse grupo, nós vamos usar a palavra aí, ó, comungamos as mesmas ideias. A palavra que dói no ouvido hoje para nós, né? Comungamos. Quer dizer, a gente teve as mesmas ideias, trabalhou em volta das mesmas ideias e desenvolveu essas mesmas ideias. Geralmente, a gente foi um bom companheiro. Você é um bom companheiro, você é um bom companheiro. Fomos companheiros. Aí, de repente, a partir de um certo momento, a gente percebe uma condição, uma informação que propicia a gente refletir, se perguntar, será que é isso mesmo? Mas isso aqui é diferente? Isso aqui é melhor? A gente aprofunda mais e conclui que, opa, apareceu alguma coisa melhor. Aí a gente sai daquela coisa que a gente estava, que era muito boa, enquanto a gente não conhecia outra melhor, e a gente passa para aquela melhor. Ora, se nós encontramos alguma coisa melhor, e se nós nos despedimos dos nossos parceiros antigos de uma forma adequada, do nosso ponto de vista não tem nada errado. Está tudo legal. Nós estamos, vamos dizer, de sangue doce, como diz a turma aí fora. Estamos tranquilos. Agora, eles podem ficar chateados conosco. Não, mas o fulano, aquele cara com aquela voz de barítono que puxava o couro da igreja, não, esse não pode depender desse cara. E aí a gente vai em cima dele, ó, o grupo vem em cima e começa a assediar. Assedia tanto fisicamente como extrafisicamente. Extrafisicamente, quando começam a pensar, você sabe. Pensei, pensamento, sentimento e energia. O camarada começa a pensar na gente que abandonou aquele grupo, começa a ter um sentimento de, vamos dizer assim, saudade, boa lembrança, etc. e tal. E qual é a ação? A ação é que chega com a energia em cima da gente, que às vezes não é uma energia muito boa. Então, interajamos com essa questão de forma tranquila. O melhor de tudo mesmo é a gente poder voltar lá nos companheiros e dizer, olha, estou tranquilo, tudo bom, tenho até um pouco de saudade do tempo que a gente estava junto com vocês aí, era tão bom e tal. Mas encontrei agora uma coisa melhor. A pessoa que está lá do outro lado, se ela for uma pessoa minimamente lúcida, ela vai ficar com a minhoquinha na cabeça. Ela vai pensar, poxa vida, mas o fulano, aquele fulano, que puxava o couro da igreja, agora achou uma coisa melhor. E aí eles podem, talvez, perguntar na hora, ou procurar depois fazer um contato e perguntar, mas escuta, que coisa é essa aí? E aí a gente pode trazer uma informação e dizer, olha, eu sou só um informante, ó. Comigo está se passando assim, assim, assim. Eu estou te trazendo essa informação, é contigo aí, resolve do teu jeito. Pronto. Aí. O que tu tem mais aí, Ricardo? A Carmelita fala... Ela colocou algumas coisas aqui, mas... só um minuto. Agora não tenho nenhuma pergunta, né? Tenho só da Carmelita, uma colocação, na verdade. Eu estou tendo que usar o meu celular
porque aqui pelo computador eu não consigo acessar o barramento aqui das perguntas. Mas está com bastante perguntas, está ótimo. Obrigado, turma, por vocês estarem interagindo dessa forma, viu? Isso é bom para todos nós, tá? Porque vocês fazem a pergunta lá, esclarecem o resto do pessoal que está escutando, esclarece a nós, ajuda as consciências que estão aqui presentes. É muito bom essa interação que vocês estão proporcionando aí. Eu acho que vocês têm que, dentro do possível, convidar pessoas conhecidas de vocês. Veja, ficou fácilzinho, né? É só acessar o site da ICTNEPS, fácilzinho. Então, era bom que você... Eu vou disponibilizar no Face, nós vamos disponibilizar no Face, dentro de alguns dias aí, o flyerzinho, onde diz todos os dias, os últimos sábados de cada mês, até o janeiro de 2018. Aí vocês podem deixar na agenda de vocês, num cantinho aí que vocês possam acessar facilmente, e vocês podem divulgar isso para conhecidos de vocês que têm o mesmo tipo de interesse, o mesmo tipo que gostem desse tipo de informação, para vocês aumentarem cada vez mais a participação. A nossa ideia é a seguinte: nós estamos fazendo isso pelo Skype. O Skype é uma quantidade muito pequena de gente que pode acessar. Então, através do Face aí, é aberto para o planeta. É bom que a gente tenha daqui a pouco 100 mil participantes. Fale lá. É uma pergunta que eu quero fazer. É sobre os pedidos de TENEPS. Se tem alguém que é conhecido da gente, a gente pode oferecer o nosso serviço? Pois é, se a pessoa é conhecida nossa, se a pessoa é das nossas relações, com a maior tranquilidade do mundo, tu pode fazer isso. Com a maior tranquilidade do mundo. Só, olha, eu faço um trabalho, é uma técnica, é uma coisa científica, e nós ajudamos as outras pessoas quando as pessoas têm algum tipo de dificuldade. Se tu não tem nenhum constrangimento, se tu quiseres, pode utilizar. Aí explica para ela. Se tu tem uma pessoa, não fala ela, né? Fala uma pessoa. Se ela mesma vai usar depois. Mas se tem uma pessoa amiga que está precisando, vê o que a pessoa tem. A pessoa está doente do quê? Bota o nome da pessoa, a idade da pessoa, qual é o problema que a pessoa está. Né? Às vezes a pessoa vai fazer um curso, a pessoa vai fazer o Enem. Tem quantidade de coisa. Bota tudo ali, bota o endereço que ela mora e pronto. Né? E pode encaminhar. Outra coisa que nós vamos disponibilizar também, brevemente, é o pedidinho de internet. Nós vamos disponibilizar no Face, que possa ser copiado, preenchido. Você vai lá, copia e guarda lá. Quando a gente vende o estojo de internet, onde coloca os pedidos de internet, vem 2 folhinhas do pedido de internet, para a pessoa, quando chegar lá na cidade dela, ela manda lá, xerocar, né? Tira lá 50 páginas, está sempre pedido de internet e guarda lá. E outra coisa que é bom a gente falar, por exemplo, não é nem um pouquinho anticosmoético, ao contrário, é cosmoético se a gente vê uma pessoa que está precisando de auxílio e a gente acha que a pessoa está precisando de auxílio, não tem nada, são coisas claras às vezes, né? A pessoa está doente, a pessoa está adoentada, aí a pessoa é amiga de uma outra pessoa. Aí que pode dizer para ela, escuta, dê os dados dessa pessoa, se tu acha que é possível, se tu acha que está de acordo, dê os dados e pega. Entende? Se eu vejo, por exemplo, uma pessoa na rua, a pessoa está com dificuldade, a pessoa é uma pessoa que eu conheço de vista, passa várias vezes por mim, e essa pessoa apresenta uma dificuldade, por exemplo, bebe muito, ou a pessoa, seja que tipo de dificuldade, eu vou procurar me informar pelo menos o nome da pessoa. Se eu não souber o nome da pessoa, eu vou botar aquela pessoa que passa por mim todos os dias bêbada. E ela passa lá naquele lugar. Ela mora em Foz do Iguaçu e ela tem mais ou menos 60 anos. Bota no pedidinho, põe na tua internet. Entende? E, por exemplo, no caso, se eu não estou praticando
da TENEPS. Se tu não é praticante Não sou da praticante da TENEPS, mas eu conheço, então, as pessoas que estão precisando. Qual que é a melhor forma de eu colocar no banco para que seja atendida pelos tenepsistas? Volta no ICTNEPS. ICTNEPS, a TENEPS, @ICTNEPS.org. Está lá no link. Manda lá. Aí todos os tenepsistas da ICTNEPS vão responder. Diga lá, Ricardo. Tem duas perguntas. Na verdade, tem uma colocação da Carmelita Vogel. No mês passado, uma pessoa que participava da live, não sei o que é, se ela falou de um curso, passou uma dica ótima para se manter acordada. Levantar as duas mãos e exteriorizar energias. Comecei a fazer este exercício e indico, foi de grande ajuda para mim. Sim, agora terminamos agora, nesse final de semana, a segunda semana de tenepsologia. Foi um evento muito bom, fez muita assistência, estava ótimo. Estivemos lá no primeiro final de semana, o professor Mário, dando o curso Tenepsograma. Depois tivemos na segunda-feira à noite, para facilitar a vida das pessoas que trabalham. Tivemos lá um curso sobre consim tenepsável. Depois tivemos na terça-feira, quarta, quinta e sexta, um outro curso, Evolução Tenepsística, que falava desde a TENEPS 24 horas, para-ambulatório e OFIEX, e encerramos no sábado, o professor Luiz Gonçalves dando TENEPS e pacifismo, e no domingo a professora Adriana Lopes dando um campo como autodesassédio e TENEPS. Então, nesses cursos todos, uma das coisas que foi falada 3 ou 4 vezes, eu falei no mínimo 2 vezes, é que quando a pessoa tem a dificuldade de adormecer ou de devanear, ela pode fazer a imposição de mãos e a exteriorização de mãos. Se ela faz isso, ela certamente não vai adormecer. Agora, tem pessoas que não fazem a exteriorização com as mãos, mas fazem a exteriorização pelo frontochakra. É a mesma coisa. Agora, se a pessoa ainda não faz dessa forma e ela fica disponibilizada para fazer TENEPS, e durante a TENEPS dela, a exteriorização acontece sem a mexida dos braços e sem a mexida do coronochakra, tudo bem, tá legal, ela está exteriorizando energias igual. Agora, o melhor é, quando a pessoa tem essa dificuldade de adormecer, ela trabalhar sim com as mãos, exteriorizar com as mãos. Ótimo, muito boa lembrança essa tua. Ótimo. Professor, o seguinte, eu moro sozinha e aqui, no inverno, é muito frio. Sim. Temos -1, 0. E eu, no meu quarto, eu ligo o ar-condicionado para aquecer. Sim. Então, eu faço 5 horas da manhã. Quando chega o horário da TENEPS, nesses dias que está muito frio, eu posso fazer a TENEPS ali no meu quarto, porque se eu saio daí e vou para o quarto de TENEPS, até que eu ligue o ar, fica muito gelado. Eu tenho essa, como é que se diz? Essa dificuldade. Dificuldade, porque sai do lugar quentinho, estava debaixo do coberto, com o aquecedor, e vai para o quarto da TENEPS, naquele frio, mesmo que eu ligue até estar numa temperatura boa, aquilo me prejudica. A cadeira fica gelada, eu tenho que botar muita coberta, porque minhas costas... Não tem dificuldade disso. Eu acho que não, né? Pode fazer. Sozinha. Pode sim. Agora, leva em consideração o seguinte aspecto. Tu pode fazer sempre no teu quarto. Pois é, mas eu já tenho um quarto de TENEPS, eu faço. Não tem problema nenhum. Porque, por exemplo, deixa eu ver. Se, por exemplo, tu vai fazer, como a gente fez tantas vezes, um ECP2, lá no ECP2 a gente está dispensado de fazer TENEPS, porque a TENEPS é uma TENEPS grupal feita lá. Se, por exemplo, tu frequentas a dinâmica da TENEPS e o teu horário de fazer TENEPS é 4 horas da tarde e a dinâmica da TENEPS é das 3 às 5h30, tu não precisa fazer TENEPS porque tu vai fazer lá na dinâmica, é óbvio isso. Agora, se tu está viajando
e tu já é veterana, tem 18 anos de TENEPS, e tu está viajando, e tu vai chegar lá no quarto, lá na casa da tua família, a única coisa, a preocupação que tu deve ter, por exemplo, é te perguntar para a tua família lá, tem um quartinho em que eu posso fazer a minha TENEPS? Se eles já sabem que tu tem, que tu faz TENEPS. Se eles ainda não sabem, tu vai dizer, eu quero um quartinho quietinho, para mim, limpinho, direitinho, porque eu faço um trabalho assim, 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 assim. Tudo bem, tu vai resolver a questão. Mas tu não fez a TENEPS no teu quarto de TENEPS? Tu fez lá na tua casa, A minha dúvida foi essa, será que tem um documento? Porque Não. o operador foi me procurar no quarto. Não tem dúvida. Pode Porque eu fazer posso isso. até estar colocando a minha saúde E e não essa temperatura. Mas nem se discute. Porque eu já estou com 71 Fique anos, tranquilo. Fique tranquilo. reservado nessa parte. Fique tranquilo. É isso aí mesmo. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira... Oh, caramba. Eu tirei aqui, peraí. Uma pergunta é do... Olha, me atrapalhei aqui no Não celular, tem problema, Ricardo. mas é uma pergunta, são perguntas bem importantes. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui a Mas transmissão. agora, enquanto isso, eu pego uma aguinha aqui para lubrificar o... Tem uma pergunta do Tiago Sim. e outro da Fabiane. Pronto, voltei aqui. Eu vou fazer primeiro da Fabiane, que ela já está há algum tempo perguntando aqui e demorou para cair aqui, e depois eu faço do Tiago. Eu acho que ele não vai se... Não, vai Tiago não vai. tranquilo. Fabiane pergunta, minhas parapercepções relativas às consciências presentes na TENEPS reduziram muito após eu pegar uma gripe. O que poderia ter acontecido? Tem algum problema em um tenepsista iniciante por uma pessoa que cometeu suicídio nos pedidos da TENEPS? Então, eu vou fazer de novo a primeira pergunta. Minhas parapercepções relativas às consciências presentes na TENEPS reduziram muito após eu pegar uma gripe. O que pode ter acontecido? Tá, já vou responder as duas de uma vez ali. Tá. É o seguinte, ó, Fabiana Catai, né? Lá de São Paulo, é isso? Eu não sei se ela é de São Mas Paulo. acho que é assim. Fabiana, é o seguinte, ó, em primeiro lugar, acontece que tu contraiu uma gripe e o teu amparador você resolveu, obviamente, que tu tem que ser assistido primeiro. Então ele reduziu o trabalho lá para tu ser assistido, porque tu vai, tá um pouco debilitada para fazer o trabalho. Então, isso é uma coisa bem compreensível, bem natural, não tem nenhum problema. E com relação à questão do suicídio, também não tem nada a ver, não. O suicídio, que tu está ajudando aí, vamos dizer, a fazer uma assistência a esse suicida, não tem nada a ver, não. Isso aí é normal. Às vezes, na TENEPS da gente, vem 3, 4 pedidos para suicídio juntos. Assim, cada um de um lugar. Tem um lá da Europa, vem um lá de Porto Alegre, vem um daqui, e vem outro lá de... sei lá, enfim. Então, não tem nada a ver. A Nilza quer falar, por favor, Nilza. Eu penso assim que também ela tem que ver se ela está desassimilando. Né? Se ela sabe que já fez assistência, esse suicídio, pode procurar trabalhar bastante essa energia e ver se está desassimilando, porque o tenepsista tem que... Isso foi uma colocação muito boa da Nilza, tá, Fabiana? É isso aí mesmo. Tem que ver isso direitinho, tá? Porque a questão é a seguinte, ó. É preciso, se, por exemplo, houve uma época da minha vida tenepsística aí, em que vinha muito a questão do suicídio, vinha muito pedido de suicídio. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler a respeito. Então, no meu cosmograma lá, a pasta de cosmograma ficou meio logo em seguidinha com 1 centímetro de grossura de folhas de revistas e de jornais com relação a suicidas. Vocês sabem que as notícias de suicídio, elas são, de uma certa forma, escondidas pelo jornal, né? É solicitado que não se divulgue muito a questão do suicídio, por uma questão de que o suicídio atrai outro suicídio e tal.
mas sempre vem muita coisa, né? Então, é preciso ver que essa questão do suicídio, ela tem um peso muito grande com relação à programação existencial das pessoas envolvidas com o suicídio, por exemplo. Então, porque o suicídio é tirar a vida da pessoa mesma, a pessoa mesmo tirar a vida dela mesma. Então, o que acontece com isso aí, né? Ela interrompe uma programação, ela interrompe uma sequência de vidas. E muitas vezes essa pessoa, ela, numa próxima vida, ela quer voltar de novo e é dito para ela que ela tem que esperar um pouquinho, que ela tem que refletir, que ela tem que fazer um curso, que ela tem que procurar umas informações melhores lá no extrafísico, para ela se situar melhor perante a situação que ela mesma criou, tirando a vida dela. Então, depois de um certo tempo e de uma certa, digamos assim, de uma certa coerência com relação ao que ela estudou a respeito daquela incoerência que ela cometeu, que foi o suicídio, ela, às vezes, consegue vir para uma ressoma nova. E acontece que ela vem, fica 6 meses, 1 ano e dessoma. E aí ela volta para lá e procura explicação. Mas é inexplicável. Como é que eu fiz tanta força para voltar? E aí a pessoa lá, o evolucionista, pois é. Mas tu precisa verificar o valor de uma vida. Eu tinha tanta vontade de assistir, né? E voltar lá, mas tu tem que dar oportunidade para uma outra pessoa que valoriza mais a tua vida. Então precisa passar por aquela experiência. Não é um castigo, mas é uma consequência, né? É aquela ação e reação, causa e efeito, que a pessoa tem que assimilar e tem que ver. O que mais que tu tem aí, Ricardo? Bom, agora que eu comecei a aprender um pouquinho melhor aqui a usar... Olha aqui, gente, nós estamos todos nos especializando. Tá? Não somos especializando sobre as questões da internet, mas também as questões do computador, as questões do Face. Apesar... Que bom. Estou me esforçando. Eu quero aprender isso. Estou me esforçando. Teve aqui uma ferramenta que eu consegui agora ler as mensagens. Agora eu não vou deixar passar nenhuma pergunta, apesar de estar no final. Tem uma pergunta do Thiago, que está participando conosco desde o início. Ele faz uma outra pergunta, que é a seguinte: qual seria o procedimento ideal nos momentos que antecedem a prática da TENEPS? Ou seja, qual seria o procedimento ideal? Mas ele continua, a TENEPS diária. Aí ele pergunta se sintonizar com as centrais extrafísicas e invocar os amparadores da TENEPS seria uma boa ideia. É uma boa ideia, sim, Betone, mas... Thiago. Thiago Betone. Isso mesmo, é ele mesmo. O Thiago é assim, ó. No início da TENEPS, no início que eu digo assim, no início dos 50 minutos da TENEPS, a primeira coisa, a melhor coisa que se pode fazer é aquela técnica dos contatos diários. A técnica dos contatos diários consiste no seguinte: a gente verifica todas as relações que a gente teve com as outras pessoas nas últimas 24 horas e analisa, reflete, analisa se tudo correu bem, ou se teve alguma questão lá que a gente se desentendeu com a pessoa, que a pessoa não entendeu a gente, que houve alguma dificuldade e tal. Então, a gente exterioriza as melhores energias, dá um banho de energia naquelas pessoas todas com as quais a gente se desentendeu e também com aquelas com as quais a gente se entendeu. Exterioriza as melhores energias para todos eles. Esse é uma condição praticamente sine qua non. Eu digo para vocês que, no meu entendimento, essa foi uma das informações mais importantes que o professor Valdo passou para nós dentro da técnica da TENEPS. Eu acho isso de uma importância muito significativa. Por quê? Porque o nosso dia a dia, os nossos dia a dias, eles repetem, os nossos dias se repetem.
E como eles se repetem, a gente também repete as vitórias e repete as derrotas. As dificuldades aparecem, no outro dia parece que é para a gente fixar bem como é que a gente resolve a questão da dificuldade. Então, num dia, a gente fez aquela técnica e verificou aquelas questões. No dia seguinte, ou dali a 2 dias, a gente, além de verificar que teve a mesma coisa com a mesma pessoa, ainda teve com outras pessoas algo semelhante. Então, dá uma dificuldade, já precisa haver uma reciclagem. Então, essa é uma informação que essa técnica traz para nós. Então, a gente anota e vê. O diário da TENEPS, ele tem ele facilita muito esse trabalho. Por quê? Porque ele tem ali a folha do antes da TENEPS, a folha do durante da TENEPS, durante a TENEPS e a folha após a TENEPS. E ainda tem uma 4ª folha com reflexões a respeito daquele dia de TENEPS. Então, a gente anotando tudo direitinho e fazendo a técnica bem certinha dos diários, dos contatos diários, a gente vai ficar com umas informações que podem facilitar a gente verificar quais são realmente os trafalhos da gente. Quais são os trafalhos da gente. O que está faltando e quais são os trafalhos, é óbvio, né? Então, os trafalhos podem ajudar. Os trafalhos, eles podem ficar mais claros para nós, para a gente poder melhorar um pouco. Essa é uma questão. Agora, a segunda questão que ela coloca ali, Ricardo, qual é? O Tiago, é que ele faz uma pergunta: quais seriam os procedimentos ideais? Né? Procedimentos ideais. Não só esse, mas é outra pergunta. Aí ele pergunta se dentro desses procedimentos, ele pergunta se é interessante evocar as centrais extrafísicas sim. e o amparador da TENEPS. Tá certo. Sim. Mas não é só isso também, viu, Tiago? Não é só a questão dos contatos diários. É também a questão que a gente deve também se preocupar um pouquinho, que é a questão das dificuldades que a gente tem durante todos os dias da vida da gente, que são aquelas dificuldades de ter que pagar uma conta, de que cumprir um compromisso, não sei o quê, uma porção de coisas desse tipo. Quer dizer, o dia a dia da gente, intrafísico, não o dia a dia da TENEPS. Quer dizer, a TENEPS faz parte do nosso dia a dia. O ideal seria que o nosso dia a dia fosse uma TENEPS de 24 horas, mas a gente tem que pensar nessa parte aí das dificuldades financeiras, outras coisas, que são aquelas que às vezes fazem a gente ter um devaneio, começar a pensar outras coisas aí que não eram as coisas naquele momento. Naquele momento a gente tem que pensar e fazer assistência. Então, bom, a gente também, junto com isso aí, listar, pensar, bom, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que fazer isso, aquilo, outro. Tem uma agendinha lá para o dia seguinte. Bom, mas essa agendinha do dia seguinte, pensa alguma coisa, como é que pode fazer, como é que não pode fazer. Alguma coisa a gente já planifica para fazer no dia seguinte. E o que ficou para trás, a gente tem que dizer para a gente, olha, isso aqui é para depois da TENEPS, tá? Agora eu vou me ocupar com a minha tarefa energética pessoal diária. Eu vou agora fazer assistência, me colocar à disposição, etc. E tal. Esse é uma segunda coisa, Tiago. E a questão de pensar na questão de evocar, né? De evocar os amparadores e de evocar a questão da central extrafísica. A central extrafísica não é nada das energias, não é? Não é nada mais, nada menos do que um repositório de energias que estão lá à disposição dos tenepecistas e dos assistentes de uma forma geral e principalmente dos amparadores. Então, o que ocorre? Ocorre, por exemplo, a gente está fazendo um tipo de assistência, por exemplo, uma assistência do tipo que foi falado ainda agora ali, que era uma consciência muito doente, né? Uma consciência doente, uma consciência que está com dificuldade, uma consciência energética, ou uma consciência com um problema sério. E aí a gente está exteriorizando as energias e, de repente, se a gente está exteriorizando pelos braços
ou se a gente está exteriorizando pelo frontochakra, ou se a gente está exteriorizando por qualquer dos nossos chakras aí, do corpo inteiro, do orifício, etc. e tal, a gente sente que existe acontece uma intensificação dessas energias. Essa intensificação das energias é o seguinte, é a nossa energia sendo disponibilizada, mas também um acréscimo de energias, que pode estar sendo trazida da central extrafísica através dos amparadores, ou até através da gente, quando a gente pensa nisso. Mas a ideia, Tiago, é que nós tenhamos autossuficiência energética para fazermos assistência sem essa necessidade. Essa necessidade das centrais extrafísicas aí são para coisas muito maiores, entende? Por exemplo, uma catástrofe, por exemplo, um acidente de avião, morreu 300 pessoas, 400 pessoas, um tumulto, uma turba que meteu-se lá num lugar e fez uma esculhambação, uma anarquia, enfim. Então, nessas ocasiões, é que essas centrais das energias são acionadas para ajudar. Eu tenho aqui uma colocação do Sebastião Aparecido de Paula. A gente está chegando já no final do nosso diálogo tenepsológico. Lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta ainda ao vivo, aqui pelo Face ou aqui, né, presencial, a gente tem ainda um pouco de tempo. Ele fala o seguinte: parabéns, pessoal, é a primeira vez que assisto e encontrei por acaso essa transmissão. Virei freguês. Gostaria de ser avisado de todas as vezes que houver transmissão. Então tem que falar aí, Amaro, quando é que vai ser a próxima? A questão aí é a seguinte, ó. A Nusa, faça o favor de pegar aqui, ó, o fotozinho, ó. Tá aqui. Aqui na Lê para ele, diga. É só ler para ele, quando dizer que essa é a próxima data, o Sebastião quer saber a próxima data. Diálogos tenepsológicos, né, ele acontece todos os últimos sábados de cada mês. Hoje é 29 de 7, né? E o próximo agosto vai ser... 26 de 8. 26 de agosto. O 30 de 9, o 28 de 10, 25 de 11 e 27 de janeiro de 2018. Então, esse diálogo ele é aqui no discernimento, na sala 205, presencial, mas a pessoa pode assistir pelo Face, como fez agora. Então, o Sebastião está também avisado. acontece em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então é o seguinte, ó, por exemplo, se tu gostasse muito, é óbvio que quando a gente gosta de determinado assunto, a gente tem sempre alguns amigos e amigas que também gostam da mesma questão, né? Então, tu podes falar com os teus amigos aí, e se tu quiseres bem, que não conseguisse anotar tudo aí, é só entrar no Face da ECTNet, que daqui provavelmente já está, porque eu mandei para a Silvia, lá em Caxias, para a Silvia colocar no Face e para o Rodrigo colocar no site. Provavelmente já está lá no site da IC, e essa questão aí das datas, tá? Para tu poderes, então, participar. Mas é fácil. É o último sábado de cada mês, das 3 às 5h30, das 15 às 17h30. Da onde que Ela quer fazer uma pergunta? Diga, pode ser. Tem mais uma perguntinha, tem uma complementação. Nós já olhamos aqui, nesse tenente local de fazer o pedido da assistência, seria o nome, o endereço, a idade e o motivo. Isso aí. Agora a pergunta é a seguinte: a pessoa que vai ser assistida, precisa estar sabendo? Não precisa. Não precisa. Se ela ficar sabendo, é ótimo. Se ela ficar sabendo depois e ela até melhorou, é ótimo. Mas ela não precisa ficar sabendo, porque ninguém proíbe ninguém de fazer o bem. O que é proibido é fazer o mal. Fazer o bem, não. Então a pessoa, tu quer ajudar, eu quero ajudar. Então eu vou fazer o bem para aquela pessoa, oferecer para ela se ajudar. Pronto, tá bom. Sem Se problema. ela quiser, né? Sem função. Como é? Se ela quiser, sem função. Não, ela não vai querer nem não vai saber. Ela Ela não vai saber. Simplesmente a gente preenche. Eu não falei do belo
o bêbado que está na rua lá, fiquei com vontade de ajudar, fiquei penalizado dele, coitado, infeliz, está lá caminhando de um lado para o outro, lá, todo, torceu o pé, caminhou, ele não viu o buraco, não sei o que e tal. Estou querendo ajudar ele, não sei nem o nome dele, mas vou botar o bêbado contumaz, que passa por mim todos os dias, tonto e sujeito a se machucar. E aí eu só falo coisa, vou tratar aí. Claro, se a gente puder facilitar, dando nome, endereço, tudo direitinho, melhor, né? Claro. O que mais, Ricardo? Apenas agradecimento. Nós temos o William Carvalho parabenizando, a Virgínia Mara dizendo ótimos esclarecimentos, o Sebastião também agradecendo e o Flávio aqui também parabenizando e dizendo que o som estava ótimo. Ah, que bom. E a Silvia? E a Silvia? Não sei. Por enquanto não falaram nada. Não falaram nada, falaram com os Então é o alunos. seguinte, ó, gente, vocês não têm nada que agradecer. Nós é que agradecemos a presença de vocês, a participação de vocês e pedimos a vocês, ó, anotem as dúvidas, anotem as dificuldades quais são e participem dos diálogos. Isso é que nós queremos, né? Participar dos diálogos todos os finais de mês. Eu não sei por quanto tempo nós vamos aguentar ficar uma vez por mês, tá, gente? Temos Mas ainda. isso aí se pode até desenvolver de forma que a gente possa ter que fazer isso mais frequentemente. Mas por enquanto é uma vez por mês. Temos aqui ainda também pessoas que ficaram até o final aqui, comentar o Paulo Cabral, Maurício Roberto, Patrícia Mendonça e a Aide também. Colocar aqui que gostaram muito, agradecidos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de esclarecer vocês. E o negócio é o seguinte, quem já faz TENEPS, procure se especializar mais. E quem ainda não faz, procure estudar, procure verificar o manual, das informações disponibilizadas e comecem assim que vocês acharem que estão em condições de começar. Tá? Um grande abraço a todos.